Uma das operações que estão previstas na álgebra relacional é a operação de divisão. Tá? Aqui nesse slide eu tenho algumas definições do que é a operação de divisão, só que eu acho muito complicado de tentar entender a divisão a partir dessas definições. Então eu prefiro que a gente passe para os exemplos. Tem dois exemplos aqui para apresentar. Eu acho que através desse exemplo vai ficar muito claro do que é a divisão e depois a gente volta para as definições para entender melhor o que elas significam, ok? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem R divisão S resultando em uma nova relação T. Tá? Então, o que é que a operação de divisão ela vai fazer? Ela vai procurar os valores desse lado aqui que estão combinados com todos os valores desse lado aqui, onde esses valores estão definidos nessa outra relação aqui. Essa é a relação R, essa é a relação S e essa é a relação resultante T. Então, eu vou definir aqui que eu quero procurar todas as combinações de SSNs que estejam relacionados com o projeto número 1 e número 2, certo? Então, eu vou procurar na prática aqui todos os funcionários, certo, que trabalharam nesses dois projetos. Se eu tiver um funcionário que só trabalhou no projeto 1, não vale. Não é para ser retornado. Se eu tiver outro que só trabalhou no 2, não trabalhou em nenhum, não é retornado. Eu só quero que retorne os que trabalharam em ambos, tanto no 1 quanto no 2. Então, a lista de projetos que eu quero buscar vai estar nessa relação aqui, que é a relação S, certo? E essa relação R ela contém todas as combinações e aqui a relação resultante que vai me mostrar quais são os empregados que participam de todos esses projetos, tá? Então, eu vou procurar aqui esse SSN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse primeiro aqui já deu para perceber aqui que ele trabalha no projeto 1 e no 2. Tá? Esse outro aqui, 66688, ele trabalha no 3. Esse 4534, ele trabalha no 1 e no 2, ó, mais um caso então. Então, aqui é um caso, aqui é outro caso. Então, esse 3344, esse seguinte aqui ele trabalha só no 2 e no 3. Esse outro aqui trabalha no 10, esse no 20, e aí trabalha em vários outros aqui que não estão listados na nossa relação S, tá? A nossa relação que está sendo usada como divisor. Tá? Então, como a gente já encontrou essas situações, nossa relação resultante de T só vai ter esses dois SSNs. Tá? Aqui eu tenho um exemplo mais abstrato, né, onde a gente está dividindo R por S e resultando em T. Então, a gente vai ter aqui atributo A, atributo B, desse lado tem o A, desse lado tem o B, certo? Então, eu vou procurar todos os valores daqui do A que aparecem, tá, em combinação. Desculpa, eu vou procurar todos os atributos do B que aparecem em combinação com os valores do A que estão definidos aqui. Veja que aqui, nesse exemplo anterior, o do divisor era esse atributo da direita e nesse daqui é o atributo da esquerda. Então, não tem problema, gente, essa ordem não importa, tá? O que importa é que esse atributo daqui, tá, seja subconjunto dos atributos daqui, tá? E o atributo restante vai ser jogado para cá, para o resultado, ok? Então, deixa eu apagar aqui outra vez, para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Então, a gente tem aqui o atributo A1, A2 e A3, que são os que a gente está procurando, todos eles associados a B1. Então, B1 vai para o resultado, já está aqui, ó, certo? Aí a gente tem o B1 também tem a associação com o A4, isso não faz nenhuma diferença.
a gente tem o B2, ó, com A1 e A3. Então, o B2 não tem o A2, então ele não vai vir para o resultado. O B3, ele tem A2, A3 e A4. Ele não tem o A1, então ele não vai vir para o resultado. E o B4, ele tem o A1, A2 e A3 associado aqui. Então, por isso ele vem para o resultado. Tem que ter todas as combinações. Okay? Tem mais um exemplo aqui, onde um exemplo concreto, né? Um exemplo abstrato como a gente estava vendo, é um exemplo onde a gente tem uma relação de alunos e os projetos de disciplina que eles finalizaram, certo? Então, Fred finalizou o projeto de base de dados 1 e de base de dados 2. E também finalizou de compiladores 1. Aí Pedro fez de base de dados 1 e de compiladores 1. E Sara fez de base de dados 1 e base de dados 2. Veja que tanto Sara quanto Fred aqui, eles fizeram os exercícios, os dois exercícios aqui, os dois projetos de banco de dados, base de dados. E enquanto Pedro só fez um deles. Então, se a gente quer encontrar quem são os estudantes que fizeram os dois projetos dessa disciplina, a gente divide essa relação por essa relação e o resultado a gente vai ter nessa relação aqui. Então, o resultado é Fred e Sara. Certo? Então, uma vez que a gente viu esses exemplos aqui, a gente pode voltar para as nossas definições, ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui R com um conjunto de atributos E, aqui, e tem S com um conjunto de atributos X, e tem T, que é a relação resultante, com um conjunto de atributos Y. Então, se você lembra daquele primeiro exemplo que a gente viu, aqui o conjunto de atributos aqui vai ser o código do projeto e o SSN. Esse daqui, ó, conjunto Y de atributos, vai ser o projeto, o código do projeto. E aqui vai ser esse conjunto Y, vai ser o SSN. Então, esses conjuntos Z, X e Y são os conjuntos de atributos dessas relações, certo? Então, observem que na definição diz que se a gente tem essa situação aqui, R divisão S resultando em T com esses três conjuntos de atributos, a gente tem que X é um subconjunto de Z. Então, aqui, ó, veja que projeto é um subconjunto, tá, desse conjunto de projeto com SSN. Aí a gente tem por outro lado que Y é Z menos X, ou seja, SSN é proj SSN menos proj, ou seja, resulta em SSN, certo? Então a gente vai ter esse menos esse aqui outro, resultando nesse aqui. Então a gente atendeu essa segunda situação, já atendeu a primeira e a segunda. E a gente tem aqui também, né, que claro, a gente tem o Z, é a união do X com o Y. Então a gente vai ter aqui o Z, que é esse primeiro aqui, vai ser a união desse aqui com esse outro aqui. Ou seja, proj SSN é a união de proj com SSN. Ok? E, ou seja, Y é o conjunto de atributos de R, tá, que não são atributos de S. Ou seja, SSN aqui é o conjunto de atributos desse primeiro que não são desse. Ou seja, a gente vai buscar todas as combinações desses atributos com os atributos restantes aqui. E tudo que a gente encontrar, a gente joga para cá, que é essa diferença. Okay? Então, passando para esse outro bullet point aqui, a gente tem TY, inclui a tupla T, se tuplas TR, ou seja, da relação que é o dividendo, aparecem em R, tá? Com TRY igual a T, ou seja, aqui a gente vai ter que essa tupla T vai para o resultado se
a tupla do resultado usando os atributos de y, ou seja, usando o SSN, foi igual a essa tupla T aqui. E também com TR para os atributos de X, ou seja, TR para o atributo, no caso aqui é o projeto, certo? Sendo igual ao TS para cada tupla TS em S, ou seja, tem todas as combinações nessa relação que é a relação de divisor, né? Nessa relação S, certo? Ou seja, para uma tupla T aparecer no resultado, né, T de uma divisão, os valores de T devem aparecer em R em combinação com cada tupla da relação divisor, a relação S.